Fala, seus tiriça! Mais um vídeo aqui no YouTube. Se você gostou, clica aqui no link de curtir e compartilha para os seus amigos que a gente vai falar muito sobre fisioterapia aqui. É o seguinte, pessoal, a gente vai conversar sobre processo inflamatório e reparo tecidual. Essa matéria aqui, essa aula, é uma das aulas mais importantes do semestre. Por quê? É a partir desses conceitos que vocês vão conseguir aplicar todo o entendimento dos efeitos fisiológicos e o momento correto em utilizar determinados aparelhos, determinadas estratégias de tratamento. Beleza? Então, é a partir desse momento aí que vocês vão conseguir começar a ter o que a gente chama de raciocínio clínico. E aí agora é o momento de vocês começarem a transferir o entendimento das matérias básicas que vocês tiveram no início do semestre para o entendimento aí das matérias específicas. Então agora vocês realmente vão ter contato com fisioterapia de verdade, né? Até então vocês estavam aprendendo sobre movimento, sobre músculos e etc. E agora vocês vão começar a ouvir a gente falar aí sobre tratamento, sobre estratégias terapêuticas, abordagens de tratamento e etc. Esse é o intuito dessa aula de hoje, para começar a criar raciocínio clínico de vocês, entendimento sobre como abordar determinadas lesões, tá bom? Vocês já tiveram uma aula parecida com essa na matéria de fisiologia, para entender os processos de cicatrização tecidual, processo inflamatório, quais são as características de cada um deles, etc. E o intuito dessa aula é dar uma revisada aí e principalmente correlacionar as fases de reparo de uma lesão, as fases de cicatrização de uma lesão com as nossas abordagens clínicas e os possíveis aparelhos que a gente pode utilizar nessas fases. Então, nessa aula aqui, vocês já vão começar a ter contato com alguns nomes de aparelhos, de intervenções que a gente vai estudar ao longo do semestre. Beleza? Então é o seguinte, a resposta inflamatória, certo? E a sua relação é intimamente ligada aos recursos da fisioterapia, tá? Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia perguntar para vocês assim, ó, o que vocês acham do processo inflamatório, né? Vocês acham que esse processo é importante? E, principalmente, qual é a função desse mecanismo, né? Então, muitos de vocês normalmente me respondem lá, não, é um processo importante, porque pode indicar que existe algo de errado naquela região. É um processo importante, porque pode ser o início de um processo de cicatrização. Outros poderiam falar assim, não é legal não, porque o processo inflamatório normalmente dói, né? Normalmente tem relação com uma lesão, então está acontecendo uma lesão naquela região, por isso que está inflamado. E a primeira coisa que eu queria desmistificar aqui com vocês é que a inflamação, ao contrário do que a gente pensa e ouve muito por aí, não é algo ruim, desde que ela seja controlada, desde que seja um processo totalmente controlado. Por que a inflamação não é ruim? Primeiro, porque é a primeira fase de um processo de cicatrização. Então, quando você tem uma lesão instaurada naquela região, o primeiro ponto para que essa cicatrização aconteça de uma forma efetiva é você ter uma inflamação, inicialmente. E a gente vai entender o porquê que a inflamação é tão importante, como que essa abordagem aí e todo esse processo acontece correlacionando com lesões, tá? Então, ó, em qualquer trauma que você tiver, qualquer ruptura que você tiver da pele, músculo, fratura, né? Ruptura do osso, que é considerada uma fratura, uma lesão ligamentar, ou que seja uma lesão através de agentes físicos, ou, por exemplo, você ficar muito tempo lá no sol, na praia, qualquer possibilidade de lesão, seja ela causada por uma bactéria, por um vírus, por um trauma, por algo químico,
qualquer lesão que possa acontecer no seu corpo, qualquer destruição de tecido, seja ela uma fratura ou simplesmente uma ferida, você tem processo inflamatório instalado nessa região. E a magnitude desse processo vai ter normalmente relação com a magnitude do trauma. Então, um processo inflamatório numa lesão como essa, possivelmente vai ser muito maior do que o processo inflamatório numa lesão como essa aqui. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir. Entender qual é a correlação aí de um processo inflamatório com o nível da lesão que possa acontecer. Na maioria dos casos, você vai ter aí a possibilidade de ocorrerem lesões articulares, lesões teciduais, e esses processos inflamatórios eles estão presentes em todos esses tecidos, tá? Inclusive em lesões metabólicas. Então é comum que quando você tem um processo inflamatório vigente em uma articulação, você tenha características como essa. Esse paciente aqui, ó, num pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, do LCA, que tirou o enxerto do tendão patelar, que é o tendão aqui que fica na frente da patela, após a cirurgia, inicialmente, logo no primeiro momento, é realmente esperado que você tenha um processo inflamatório ali naquela região. E não necessariamente esse processo inflamatório é ruim, porque é a primeira fase para que você comece a ter a possibilidade de que um tecido que foi lesionado seja cicatrizado, mas, na maioria dos casos, esse processo precisa ser controlado. E muitas vezes a gente chama isso aqui, ó, processos seguidos de trauma ou de lesões consideradas lesões novas, de um processo inflamatório agudo. Mas você também pode ter processo inflamatório crônico. Então, em lesões articulares, como a osteoartrite, a osteoartrose, processos inflamatórios também podem ser crônicos. Não necessariamente eles têm relação com uma lesão nova. Você pode ter aí sinais flogísticos, né? Que daqui a pouco a gente vai entender o que são esses sinais. Mas sinais de inflamação em uma articulação, não necessariamente por conta de uma lesão nova, de uma lesão aguda. Você também pode ter esses sinais associados a lesões crônicas. E, basicamente, um processo de reparo ou de cicatrização, ele é dividido em 3 grandes estágios. O primeiro deles, que é chamado de fase inflamatória, que é normalmente quando você tem um processo inflamatório vigente ou mais importante acontecendo naquele momento. A segunda fase, que é chamada de fase proliferativa, em que o principal objetivo é você cicatrizar uma região que foi lesionada, principalmente depositar tecido naquela região. E a terceira fase, que é chamada de fase de remodelação, onde aquele tecido começa a tomar forma como ele tinha antes. Então, nessa segunda fase aqui, o objetivo é você completar a região de tecido, não importa como, normalmente tecido desorganizado. E na terceira fase, o objetivo é organizar esse tecido, deixar aquela região bem parecida como ela era antes. O que a gente vai fazer agora na aula é discutir cada uma dessas fases, as 3 fases, e entender o que acontece em cada uma delas. Mas mais importante do que isso, como que nós, quanto fisioterapeutas, podemos trabalhar ou intervir nessas fases para controlar determinados processos em alguns momentos, ou até mesmo estimular alguns processos. O que seria isso? Numa fase aguda, inflamatória, que eu tenho um processo inflamatório desorganizado, eu posso utilizar estratégias e intervenções para diminuir, controlar um pouco esse processo inflamatório. Em fases mais avançadas do processo de cicatrização, por exemplo, na fase proliferativa ou na fase de remodelamento, eu posso avançar nesse processo com o objetivo aí de conseguir estimular com que aconteça ainda mais um processo de reparo. Então, numa fase eu posso trabalhar um pouco para inibir o processo de reparo, e em uma outra fase eu posso trabalhar aí para estimular esse processo. Fechado? Vocês estão vivos? Acorda aí, suas miséria.
Vai dormir uma hora dessa não, hein? Tá cedo. Então é o seguinte, a primeira fase, que é a fase inflamatória, ela dura aí até no máximo 20 dias após a lesão. Mas na maioria dos casos, essa fase inflamatória, ela vai durar aí até 2 semanas, 14 dias, tudo bem? Sendo que a resposta inflamatória inicial, normalmente ela vai durar em torno de 3 dias, 72 horas, no máximo. Tudo bem? E aí a gente vai entender o que acontece nesse processo inicial aí das lesões. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir com relação a um processo inflamatório é se esse processo ele é agudo ou crônico. Ou seja, se a lesão que eu tenho, ou aquele processo inicialmente que possa estar gerando dor ou sintomas no meu paciente, ele tem características agudas ou crônicas. E normalmente a gente faz isso através do tempo com que a lesão aconteceu. Então, uma lesão recente, normalmente você tem mais chance de ter um processo inflamatório agudo. E em lesões mais em um período mais longo, você tende a ter sinais inflamatórios mais crônicos, certo? Mas mais importante do que levar em consideração um tempo com que a lesão possa estar acontecendo, né? O tempo com que ela aconteceu, é você levar em consideração os sinais daquela região no momento em que a lesão acontece. Então, essas 3 fases, inflamatória, proliferativa e de remodelamento, elas têm sinais clínicos clássicos de cada uma delas, tá? E as 3 fases são 3 fases importantíssimas para que ocorra a regeneração e a cicatrização de determinado tecido. Seja ele um osso, seja ele a pele, seja ele um músculo, seja ele um tendão, seja ele um ligamento. Todos esses tecidos obrigatoriamente irão passar por essas 3 fases. E a gente vai entender como que isso acontece e principalmente como identificar a fase com que um tecido possivelmente esteja trabalhando, em qual dessas fases que possivelmente o processo esteja ali, em qual estágio, né? Então, por exemplo, um paciente como esse daí, isso daí é um joelho, tá? Masculino, 60 anos, foi submetido ao que a gente chama de osteotomia valgizante. O que seria uma osteotomia valgizante? Você serra um pedaço ali da tíbia do paciente para fazer com que seja, você não, né? No caso, o ortopedista, a gente não faz isso, né? O ortopedista. Para que você melhore um pouco o alinhamento ali do joelho. Normalmente, quem tem a perna igual do Romário lá, que é o que a gente chama de joelho em varo, né? Perna de jogador de futebol, é muito comum que seja assim. Você tenta trazer o joelho mais para o valgo, ou seja, mais para dentro. A gente chama isso de osteotomia valgizante. Basicamente, o que vocês precisam saber agora é que é uma cirurgia que você serra o osso, depois fixa lá com placa e parafuso. Ou seja, é uma agressão muito grande, né? Então, isso realmente tem relação com um processo inflamatório, com um processo muito agudo inicialmente. Então, é esperado que após uma cirurgia dessa, logo no primeiro dia, segundo dia, até 1 semana, 2 semanas após a cirurgia, o indivíduo ainda apresente sinais inflamatórios. E esses sinais inflamatórios, inicialmente, eles são primordiais para que você tenha uma boa cicatrização no futuro. Quais são os sinais dessa fase inflamatória, né? Dessa fase inicial? Normalmente, sinais flogísticos, né? O que seriam sinais flogísticos? Para vocês entenderem aqui nessa imagem, o que seria sinal flogístico? Dor. Então, a presença de dor, isso daí o paciente vai te referir se ele está sentindo dor ou não. Pode ser dor à palpação, pode ser dor à movimentação. Então, o primeiro sinal flogístico é dor. O segundo, calor. Uma articulação que está inflamada, normalmente ela é mais quente por conta do excesso, né, de fluxo sanguíneo naquela região. Então, aumento do fluxo sanguíneo. Então, calor, segundo. Dor, calor. Associado ao calor e a esse excesso de fluxo sanguíneo, a gente tem também o rubor,
que é a presença de vermelhidão ali, ó, na articulação. Vocês conseguem ver aqui, observar um pouco aqui em cima. Presença de vermelhidão ou equimose. Então, dor, calor, rubor, 3 sinais flogísticos, certo? Diminuição de função, ou seja, o paciente tenta dobrar o joelho, tenta esticar o joelho, está limitado, tem rigidez, tem dificuldade. Isso é uma limitação de função. Quarto sinal flogístico. E o quinto sinal flogístico, edema. Quando uma articulação apresentar calor, rubor, tumor, edema, dor e perda de função, você possivelmente está numa fase aguda de processo inflamatório, certo? Num processo inflamatório inicial ali, mais agudo, certo? Então, todos esses sinais, ó, rubor, edema, calor, dor e perda de função estão relacionados a um processo inflamatório agudo. E esse processo inflamatório normalmente vem associado, e aí eu não quero que vocês saibam o nome de todas essas enzimas aqui, mediadores químicos, etc. Mas basicamente para vocês entenderem que tem associação com eventos vasculares. Então, normalmente num processo inflamatório, principalmente processo inflamatório após um trauma, após uma cirurgia, após uma pancada, após uma lesão tecidual, uma ruptura e etc., você tem associação com alguns eventos vasculares. Inicialmente, você tem uma vasoconstrição, ou seja, um fechamento do vaso para limitar o extravasamento de sangue, né, para evitar uma hemorragia após essa lesão. Então, você tem uma vasoconstrição, mas um pouquinho depois do momento em que você tem liberação de plaquetas, que vão fazer agregação plaquetária naquela região para estancar o sangramento, você começa a ter vasodilatação. Essa vasodilatação faz com que aumente o fluxo sanguíneo naquele local. Esse aumento de fluxo sanguíneo tem relação com o aumento de edema, o aumento de calor na região, o aumento de rubor, né, regiões mais vermelhas, etc. Sendo que, normalmente, essa vasodilatação acontece, ou seja, esse aumento de chegada de sangue na região onde ocorreu a lesão acontece, porque o principal objetivo de uma fase inflamatória, e daí o porquê que ela é tão importante, é você ter a fagocitose, a tão famosa fagocitose, que é a limpeza do sítio onde a lesão ocorreu. Não é à toa que na fase inflamatória, as células que são mais prevalentes, que estão em maior número naquela região, são as células de defesa, neutrófilos, monócitos e macrófagos. Basicamente, células responsáveis pela fagocitose. O que seria a fagocitose? Um processo aí de limpeza através das células de defesa. Imagina, eu caí de moto na rua e tive um arranhão gigantesco no meu braço. Ali naquele arranhão que eu tenho, naquela lesão ali por queimadura, de atrito no asfalto, por exemplo, eu tenho uma depósito de asfalto, pedras da rua que ficaram ali no meu machucado. Eu vou ter micropartículas ali que não são partículas que fazem parte do corpo. Todas essas partículas, elas precisam ser expulsas do nosso corpo. Daí a importância das células de defesa, de englobarem essas partículas, realizarem a fagocitose e expulsarem elas do corpo. Então, o objetivo dessa fase inflamatória inicial é você fazer uma limpeza de células que foram mortas após o trauma, de artérias, veias, paredes de artérias e veias que foram seccionadas e vão ficar ali no meio intersticial ali migrando. Tudo isso precisa ser reabsorvido pelo corpo para que você tenha uma região pérvia, uma região boa para receber novos tecidos, para que você consiga compor aquela região com um tecido novo e ocorra a formação de uma cicatriz, né? Ocorra a cicatrização. Então, a fase inflamatória é primordial.
mas o principal objetivo dessa fase é realizar limpeza do sítio de lesão. Não é à toa que as células mais prevalentes no local em que a lesão aconteceu nesse momento são as células de defesa, certo? E por que você tem aumento do fluxo sanguíneo? Para aumentar a chegada dessas células aqui. E é por isso que a chegada dessas células ela não deve ser banida, porque elas são células importantes para limparem aquele local, para limparem aquela região da lesão. Então, o processo inflamatório ele não é ruim, pelo contrário, é a primeira fase para que você possa ter uma cicatrização efetiva. Mas muitas vezes ele precisa ser sim controlado, certo? Então, basicamente, o que você vai ter ali, ó, teve uma lesão, você vai ter um infiltrado ali de monócitos, neutrófilos, mastócitos, que as primeiras células que chegam no sítio de lesão são os neutrófilos, com o intuito de englobar aí tudo que é do meio externo e todo o tecido que foi lesionado e que não vai servir para mais nada no corpo. Depois você tem a chegada dos monócitos, que são células um pouco mais diferenciadas do que os neutrófilos, que também realizam essa fagocitose, essa limpeza. E por último, você vai ter ali os macrófagos, que é o roxinho aqui, ó, que são células muito maiores e muito mais capazes de realizar a limpeza desse sítio de lesão. Então, o objetivo dessa fase é você ter a chegada de todas essas células de defesa para limpar a região que foi lesionada, tirar tudo de ruim que tiver aqui, deixar essa região pérvia muito bem nutrida para receber novas células que vão compor essa região e formar uma cicatrização efetiva. Então, de novo, processo inflamatório, ao contrário do que a gente imagina, não é algo ruim, ele só precisa acontecer em um nível ideal, ou seja, ele só precisa ser controlado, certo? Normalmente, quando a gente quer controlar esse processo, nós utilizamos estratégias ou intervenções que promovem vasoconstrição, porque se eu tenho muita vasodilatação, chega mais célula nessa região. Se eu quero controlar o número de células que vão chegar nessa região, é só eu pegar realizar uma intervenção ou utilizar algo que seja capaz de gerar vasoconstrição no local onde a lesão aconteceu. Eu já vou controlar melhor a chegada de células naquela região. De todas as estratégias que nós temos, a mais famosa delas que tem capacidade de fazer isso é o uso do gelo. E a gente vai ter uma aula específica para isso, para falar sobre como que o gelo realiza essa vasoconstrição e por que ele é importante nessa fase. Vocês vão entender isso mais para frente. Mas lembrem dessa informação. Se eu quero controlar um processo inflamatório, normalmente eu vou utilizar estratégias ou intervenções que têm como objetivo gerar vasoconstrição, ou seja, limitar o fluxo sanguíneo naquela região. Automaticamente eu tenho maior controle sobre o número de chegada de células de defesa nessa região que foi lesionada, e isso faz com que eu tenha menor chegada de sangue, menos calor, menos rubor e menos edema até em alguns momentos, certo? Existem algumas características desse do que a gente chama de exudato, né? Então, quando essas células de defesa elas vão englobando essas partículas do meio externo, você tem a formação de exudato, né? Que é normalmente a presença de neutrófilo, macrófagos ali que realizaram a fagocitose. E isso, em alguns casos, quando associado a um aumento ali de bactérias no local, pode gerar o que a gente chama de pus. Mas, basicamente, o pus, né, ou o exudato bacteriano, né, é uma formação ali de células de defesa tentando englobar as bactérias que estavam naquela região. E muitas vezes isso daqui precisa ser drenado, porque o nosso corpo não é capaz de lidar com a limpeza desse número de bactérias. Então, basicamente, para vocês entenderem, fase inflamatória, aumento de fluxo sanguíneo, bombando de célula de defesa. Se eu quero controlar esse processo, eu tenho que diminuir o fluxo sanguíneo, automaticamente chegam menos células de defesa. Fechado? Isso é mediado através de alguns mediadores químicos,
que vão organizar esse processo inflamatório, e o mais importante deles aí são as serotoninas, o que a gente chama de fibronectina na fase inicial, principalmente para liberar plaquetas, para realizar a vasoconstrição e fazer com que ocorra a diminuição de chance de que ocorra ali uma hemorragia. E depois que você tem a contenção da lesão e do extravasamento de sangue, aí sim que você tem essa formação de vasodilatação e o aumento da chegada de células de defesa para realizar isso aí, o que a gente chama de fagocitose. Para resumir, basicamente, o cara vai lá e espeta o dedo num espinho de uma rosa, ele vai ter um processo inflamatório naquela região. O cara teve um corte de uma faca na mão dele inteira, ele vai ter um processo inflamatório muito maior. Então, normalmente, esse processo inflamatório e tudo isso que a gente está discutindo, esse infiltrado de células de defesa, vasodilatação, esses sinais flogísticos iniciais, eles vão ter relação com a magnitude do trauma. Então, em traumas mais simples, esses sinais flogísticos, esses sinais clínicos, eles são mais controlados. Em traumas mais vigorosos, esses sinais, eles são um pouco mais exacerbados. E muitas vezes, quando a gente tem esses sinais exacerbados, a gente pode ter um excesso de edema na região, um excesso de calor, um excesso de formação de exudato, e tudo isso, quando acontece em excesso, pode gerar muita dor no nosso paciente e, principalmente, pode diminuir a chance de que você tenha uma cicatrização efetiva naquele local. E aí, muitas vezes, isso precisa ser controlado. Quando a gente quer controlar esse processo, quando a gente fala de um trauma agudo, estratégias voltadas aí para o uso de intervenções que têm a capacidade de realizar vasoconstrição são as estratégias mais interessantes. Fechado? Por que esse processo descontrolado não é interessante para o meu paciente? Então, o cara teve uma lesão lá, ele vai sentir dor. Essa dor normalmente está associado a esse processo inflamatório inicial, um aumento do edema, às vezes relacionado a espasmos musculares, tensões musculares por conta do medo, por causa da dor. Esses espasmos musculares associados à formação de edema ali, do extravasamento de líquido que possa ter acontecido no momento da lesão, tem relação com uma compressão nervosa muito grande, uma compressão vascular muito grande. Toda vez que você tem uma compressão nervosa muito grande, você está comprimindo um nervo sensitivo, a chance com que esse indivíduo sinta mais dor, ela aumenta, porque você está estimulando o nervo e o nervo está mandando informação para o cérebro de que tem algo sendo comprimido ali e machucado. Assim como, se você tem compressão de artérias e de veias, você tem menor drenagem dos líquidos, principalmente líquido intersticial. Isso faz com que você tenha mais compressão de alguns tecidos, e essa compressão pode gerar ainda mais lesão. Imagina que eu tive, por exemplo, uma lesão muscular. Cortou um pedaço do músculo. Isso gera dor, gera espasmo naquele grupo muscular e até mesmo em grupos musculares em volta àquele. Esse espasmo faz com que eu sinta mais dor ainda, essa tensão muscular. Essa tensão muscular associada ao extravasamento de sangue por conta da ruptura do músculo, associado ao edema, pode comprimir alguns nervos. Quanto mais nervos eu comprimo, mais dor eu tenho chance de sentir. Assim como, quanto mais edema, mais espasmo muscular eu tenho, eu posso comprimir algumas artérias e algumas veias da região onde ocorreu a lesão, e eu posso diminuir a chegada de oxigênio e assim como não somente no oxigênio, mas nutrientes, em fibras musculares que estavam íntegras antes. Quando eu diminuo a chegada de nutrientes e de oxigênio em fibras musculares que estavam íntegras antes, eu posso promover a lesão dessas fibras por um mecanismo que a gente chama de hipóxia secundária. O que é hipo? Hipo, pouco. Óxia, oxigênio. Pouco oxigênio secundário
a uma lesão inicial. Então, por conta de uma lesão muscular inicial, eu posso ter lesão de outras fibras musculares que não estavam envolvidas naquela ruptura muscular inicialmente, certo? Por conta de compressão vascular, principalmente. Diminui a chegada de sangue, de nutrientes, de oxigênio em fibras musculares adjacentes àquela, e aí eu posso ter o que a gente chama de hipóxia secundária. Então, muitas vezes, esse processo inflamatório precisa ser controlado para que eu não tenha lesões de tecidos que estavam íntegros no momento em que a lesão aconteceu, por conta aí de um ciclo relacionado à dor, relacionado a um extravasamento de líquido desenfreado, relacionado ao espasmo muscular por conta da dor. Então, esse processo inflamatório, na maioria das vezes, ele é muito importante que aconteça, mas ele precisa ser controlado, certo? Então, assim, o meu paciente teve um trauma, pode ser uma lesão ligamentar, uma ruptura de um tendão, uma ruptura de um músculo, uma fratura, vai ocorrer processo inflamatório. Isso é ruim? Não, mas isso precisa ser controlado, porque um processo inflamatório exacerbado, ele pode diminuir muito as funções daquele indivíduo, pode estar relacionado a complicações muito importantes, como infecções generalizadas, lesões de outros tecidos que não foram lesionados no trauma inicial. Então, isso precisa ser controlado, mas lembra que nunca banido, porque eu preciso de que as células de defesa cheguem no local onde a lesão aconteceu para realizar a limpeza desse local e prepará-lo para receber novas células que vão formar um tecido novo ali no local onde eu tive a lesão. Certo? Então, numa fase inicial, o que seria aí, por exemplo, estratégias que fariam o controle dessa inflamação? O gelo, que a gente vai discutir sobre ele na semana que vem. A eletroanalgesia, que é o uso do TENS, da corrente interferencial, de correntes elétricas com o objetivo de gerar diminuição da dor. Então, a eletroanalgesia não controla o processo inflamatório por si só, ela controla a dor, e estratégias que promovam vasoconstrição, aí sim elas têm a capacidade e o objetivo de controlar a inflamação. Então, a gente pode utilizar intervenções como, por exemplo, o laser, que vocês vão aprender comigo ainda, o ultrassom pulsado, ondas curtas pulsado, corrente interferencial, CDB, que são as correntes diadinâmicas de Bernard. Todos esses aparelhos aqui, vocês vão aprender como utilizá-los. Mas em fases inflamatórias, nós podemos utilizá-los ou para controle da dor, ou para promover vasoconstrição e controlar aí o processo inflamatório também. Fechado? E aí vocês já vão tendo contato com o nome de cada um deles aí, mas a gente vai ter aulas específicas de cada um desses aparelhos. É só para ficar um pouco mais ilustrado e clínico, para vocês começarem a desenvolver raciocínio clínico durante as nossas abordagens. Então, vocês, quanto fisioterapeutas, jamais, vou falar de novo, jamais deve fazer uma intervenção porque alguém falou que é bom, ou porque alguém falou que você tem que fazer, ou porque alguém em uma aula que você viu na internet falou que isso era bom. Você tem que propor intervenções para o seu paciente que estejam relacionadas com o seu objetivo e você precisa entender do mecanismo de funcionamento dessa intervenção. O que está acontecendo ali na fisiopatologia da lesão? O que está acontecendo com a lesão do meu paciente para que eu utilize isso? O que esse recurso que eu escolhi vai modificar no processo que está acontecendo relacionado à lesão dele ali para que eu tenha um tratamento efetivo? A gente chama isso de raciocínio clínico. Enquanto o fisioterapeuta ficar aplicando protocolo pronto, igual vocês estão acostumados aí em várias clínicas, às vezes vocês fazem estágios, etc. Sempre 10 minutos de alongamento, depois vai 5 minutos no choquinho, depois mais 3 minutos no ultrassom, faz exercício apertando a bolinha, vai embora para casa. O cara tem dor no ombro, faz isso, tem dor no joelho, faz isso, tem dor no quadril, faz isso, tem dor na lombar, faz isso. Enquanto o fisioterapeuta ficar fazendo isso daí, a última coisa que ele vai encontrar é resultado, certo? Então, o fisioterapeuta que tem resultado é fisioterapeuta que tem raciocínio clínico, que entende
da lesão e principalmente de como as modalidades terapêuticas que ele tem ali dentro da caixa de ferramenta dele pode impactar sobre essas lesões. A partir de hoje, vocês não têm mais pensamento de uma pessoa que não entende nada sobre lesão e vocês não têm um raciocínio mais baseado em faz isso porque é bom, toma isso porque é bom, coloca gelo porque tem que colocar. Coloca gelo porque faz vasoconstrição e eu quero controlar processo inflamatório. Se eu não quero gerar vasoconstrição, não faz sentido nenhum utilizar gelo. Se eu quero gerar vasodilatação, não faz sentido nenhum utilizar gelo. Eu vou usar calor, por exemplo. Então, por que eu escolhi usar gelo? Por que eu escolhi usar laser? Num processo inflamatório mais tardio, talvez vocês não precisem de intervenções que façam esse controle aí tão efetivo da inflamação, porque possivelmente você já está saindo de uma fase inflamatória e entrando na fase que a gente chama de fase proliferativa, em que o objetivo é estimular a cicatrização, estimular o depósito de tecido naquela região. Então agora o raciocínio e a chave, ela começa a mudar. Nunca num processo de cicatrização acaba a inflamação, começa a proliferação. A inflamação vai acabando enquanto o estágio proliferativo vai começando. Então, você precisa começar a fazer essa mudança de raciocínio dentro da lesão de acordo com que a fase também vai se modificando. Na fase proliferativa, diferente da fase inflamatória, normalmente você vai ter ali para processos mais do meio da fase de reparação para o final, o que a gente chama de fase proliferativa. E o que acontece é que você já tem diminuição dos sinais flogísticos. Ou seja, você não precisa mais de intervenções que têm como objetivo controlar processo inflamatório. Esse processo inflamatório já foi praticamente resolvido ou já está sendo resolvido. E, ao invés de utilizar estratégias ou intervenções com o objetivo de vasoconstrição ou de controlar o fluxo sanguíneo, nessa abordagem aqui, nesse momento da lesão, que é a segunda fase de cicatrização, chamada de fase proliferativa, o nosso objetivo é começar a estimular a região. Por quê? Fisiologicamente, o que está acontecendo no tecido que foi machucado? Está acontecendo alguns fenômenos, como, por exemplo, o que a gente chama de fibroplasia, que é a proliferação de fibroblastos, certo? As células de defesa deixam de ser as células mais prevalentes naquele momento da lesão, e quem começa a tomar o protagonismo aí são os fibroblastos. Qual é a função do fibroblasto? A função do fibroblasto é fazer depósito de tecido. Inicialmente, tecido conjuntivo, não muito bem diferenciado. Então, começa a ter depósito de colágeno para compor aquela região. Imagina, eu fiz um buraco no meu dedo. Eu preciso, compor aquele buraco com tecido. Esse tecido que é depositado nesse buraco é um tecido pouco diferenciado, não é um tecido parecido com o normal, mas já é um tecido que vai compor aquela região enquanto eu não consigo transformá-lo em um tecido normal. E aí, normalmente, isso acontece através da ação dos fibroblastos. E diferente da fase inflamatória, em que a gente queria controlar essa fase, na fase proliferativa, o próprio nome já diz, está proliferando, ou seja, está tendo a formação de várias novas células ali naquela região. Ao invés de controlar esse processo, agora eu quero estimular esse processo. Porque eu quero aumentar o número de fibroblastos que estão nessa região para que cada vez eles produzam mais colágeno. Quanto mais colágeno eles produzirem, mais tecido conjuntivo eu vou ter sendo depositado ali na região onde estava o buraco, onde tinha a lesão, automaticamente a minha cicatrização já começa a ser mais efetiva. A gente chama esse depósito de tecido conjuntivo de fibroplasia. E além disso, também acontece o que a gente chama de
regeneração vascular. A formação de novos brotamentos de artérias e veias, né? E através da proliferação de células que são responsáveis pela formação desses tecidos vasculares, que são as células endoteliais, e além disso, a formação do que a gente chama de anastomoses. Então, imagina, eu tive lesão no local, eu rompi algumas artérias, algumas veias. Eu posso ter o crescimento dessas artérias e dessas veias de novo, e além disso, a formação de alguns caminhos alternativos entre essas artérias e veias. Esse caminho alternativo é chamado de anastomose. Escreve assim, ó. Anastomoses. Certo? Então, nessa fase proliferativa, eu tenho basicamente duas coisas muito importantes acontecendo. Proliferação de fibroblastos, que vão ser responsáveis pela produção de colágeno, e o colágeno vai ser depositado na região da lesão para preencher essa lesão através de tecido conjuntivo. Mas um ponto importante, esse tecido conjuntivo ainda não é um tecido muito capaz de suportar carga, não é um tecido muito bom, mas é um tecido que já compõe aquela região para ela começar a fazer as suas funções como ela fazia antes, certo? E além disso, a regeneração vascular também acontece nessa fase, tá? Através do que a gente chama de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Isso acontece através de novos capilares e também através aqui, ó, das anastomoses, que é a formação de caminhos alternativos em artérias e veias que já existiam e que não foram lesionadas durante a lesão inicial. Então, durante todo esse período agora, ao invés de querer controlar como isso está acontecendo, eu quero estimular, né? Porque quanto mais célula tiver naquela região, mais colágeno vai ser depositado, mais tecido eu tenho, mais rápido o meu tecido vai cicatrizar. Então, diferente da fase inflamatória, na fase de proliferação, nosso objetivo é estimular a proliferação das células, principalmente os fibroblastos. Então, células de defesa não estão mais tão evidentes nesse momento, diminuiu a sua quantidade, por isso que eu não preciso mais me preocupar em controlar o processo inflamatório já está controlado, e aí, ao contrário, agora eu vou utilizar estratégias que têm como objetivo vasodilatação, porque se eu quero que cheguem mais células, mais fibroblastos, mais sangue, mais suprimento, mais nutrição naquela região, para que essa cicatrização aconteça mais rápido, eu tenho que estimular a chegada de sangue naquela região, ou seja, estímulos de vasodilatação. Então, por exemplo, o gelo numa fase como essa já não é algo tão interessante, tudo bem? Isso aqui seria uma foto das anastomoses, tá vendo? Aqui não tem artéria nem veia, você vai tendo criação aí de alguns caminhos alternativos até compor essa região aqui com fluxo sanguíneo totalmente. E aí, para essa fase, eu quero estimulá-la, tá? No final dessa fase, começa a acontecer o que a gente chama de contração da ferida. O que é isso? Todos vocês que já caíram, machucaram o joelho, já tiveram uma cicatriz, vocês sabem, a cicatriz normalmente ela é grande e conforme ela vai cicatrizando, ela vai ficando cada vez menor. Tanto é que a cicatriz que você tem após uma lesão, ela é muito menor do que a lesão inicial, por conta dessa contração da ferida. Essa contração da ferida, ela já é o início da fase que nós chamamos de fase de remodelamento. Então, o estímulo de formação de fibroblastos, né? Ele começa na fase proliferativa e ele vai terminar ali na fase de remodelamento, quando você começa a ter a contração da ferida. Inicialmente, você tem um depósito de colágeno aí na fase proliferativa totalmente desorganizado, e mais para o final dessa fase, esse colágeno vai se organizando. Então, normalmente, a partir da fase proliferativa, ao invés de utilizar estratégias que controlem o processo inflamatório, a gente vai utilizar estratégias que estimulem a vasodilatação, a chegada de sangue, os tecidos, a formação de tecidos naquela região.
como, por exemplo, micro-ondas, ondas curtas, todos esses aparelhos a gente vai discutir sobre, tá? Assim como, nessa fase, é o momento de nós, quanto fisioterapeutas, começarmos a exigir mais da região que estava machucada nos nossos pacientes. Começa a abusar mais de estratégias de ganho de mobilidade, começa a utilizar estratégias de fortalecimento. A gente começa a jogar carga naquele tecido que estava machucado, mas isso precisa ser feito de uma forma bem gradual, porque esse tecido, ele ainda não está totalmente capaz de suportar a carga. Ele estava machucado, agora ele já tem tecido ali que compôs aquela lesão que existia, mas esse tecido que está depositado lá, ele ainda é um tecido muito imaturo, ele não consegue suportar altas cargas. Mas é exatamente a exposição à carga que vai fazer com que esse tecido seja estimulado a ficar cada vez mais forte para suportar essas cargas. Então, você precisa fazer essa exposição devagar, porque ainda é uma fase muito inicial da lesão, o paciente ainda não tem altas capacidades de suportar carga, mas é exatamente essa exposição à carga aumentando gradativamente que vai fazer com que você estimule a cicatrização daquele local. E, de novo, o objetivo dessa fase agora é estimular, não mais controlar. Tudo bem? Então, nessa fase, o objetivo agora é aumentar progressivamente exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento, certo? E sempre controlando o processo inflamatório que possa acontecer após essas estratégias. Então, apesar de eu não ter um processo inflamatório muito vigente nessa fase mais, quando eu exponho o tecido que está se cicatrizando à carga, eu posso gerar alguns picos ali de processo inflamatório. Se tiver necessidade, a gente controla eles e depois volta para a exposição. Se não tiver necessidade, fica sempre no foco da exposição. O que seria isso? No mesmo exemplo lá da lesão muscular, eu fui fazer um exercício de fortalecimento com o meu paciente. Esse exercício gerou muita dor nele e no outro dia estava inchado o local da lesão. O que aconteceu? Eu causei uma reagudização dos sintomas. Eu posso ter causado uma nova lesão, lógico que provavelmente menor do que a primeira, mas isso pode causar um novo processo inflamatório. Então eu reagudizei a lesão. E aí pode ser que no meio da fase proliferativa eu tenha que voltar um pouco atrás e utilizar estratégias de controle inflamatório. Mas na maioria dos casos, as nossas estratégias são de estímulo de proliferação, tudo bem? Exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento, assim como estratégias terapêuticas que exponham os nossos pacientes a um aumento do fluxo sanguíneo, na maioria dos casos. Certo? E na fase de remodelação, o raciocínio é o mesmo. Eu basicamente não tenho inflamação mais, já não existe mais. Lembrando que mesmo estando num estágio crônico, eu posso, dependendo do que eu fizer com esse paciente, reagudizar os sintomas dele, a inflamação aparecer de novo, mesmo na fase mais para o final da lesão, quando está totalmente cicatrizado, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, nessa fase de remodelamento, a gente começa a ter agora uma formação de fibras de colágeno mais firmes, que conseguem suportar mais carga, um colágeno mais maduro, não tão primitivo quanto era ali quando eles eram depositados na fase proliferativa. Então, nessa última fase, normalmente você não tem sinais flogísticos, mas o paciente ainda é muito fraco, tem diminuição de amplitude de movimento, pode ter dor para algumas atividades do dia a dia dele, funcionais. Então, as intervenções, elas vão ser continuar estimulando o depósito de tecido naquela região, mas principalmente fazer com que o paciente seja mais capaz de suportar as suas cargas. Então, a gente começa a realizar exercícios em amplitudes maiores, exigindo mais do paciente, e você tem que ter uma precaução se você estiver evoluindo muito rápido e durante essa fase de remodelamento aparecerem sinais flogísticos que indicariam uma reagudização, você tem que começar a ir um pouco mais devagar. Nessa fase, eu posso continuar com estímulos proliferativos? Pode.
eu só vou ter que diminuir esses estímulos. Na verdade, pode não, você deve, para promover ainda mais o remodelamento daquele tecido. O que seria o remodelamento? A contração da ferida, uma região do corpo que antes era de uma forma e após a cicatrização fica deformada, ela começa a voltar para a sua forma normalmente. Isso é o que a gente chama de remodelamento, remodelar, né? Voltar a ser como era antes. E a gente só consegue alcançar isso expondo o paciente à carga, tá? Só que se em alguns momentos você expor ele à carga e os sinais flogísticos reaparecerem, você precisa segurar um pouco a exposição da carga, controlar o sinal flogístico e depois voltar para a exposição, tá? Basicamente, tudo que eu expliquei nessa aula tá aqui nesse gráfico, ó. Eu poderia ter dado essa aula simplesmente com esse gráfico. Você tem aqui, ó, na linha horizontal, o número de dias de cicatrização e as células que são mais prevalentes nessa fase. Então aqui, ó, nos primeiros dias, ó, neutrófilos, macrófagos, que são células de defesa, estão bombando. Quando você vai mais para o final do período de cicatrização, elas praticamente não existem mais. Sendo que o processo inflamatório acontece aqui inicialmente. Quando começa a terminar o processo inflamatório, você entrar na fase proliferativa, você tem aqui, ó, um boom do verdinho, que são os fibroblastos, logo no início da fase proliferativa. Esse boom começa a diminuir, mas até o final, na fase de remodelamento, de maturação do tecido, eles continuam sendo as células mais evidentes, mesmo diminuindo no final ali. Então, ó, aqui a gente começa controlando como as coisas estão acontecendo. Se em algum momento a inflamação já estiver controlada por si só, eu não preciso utilizar intervenções que realizam esse controle, como, por exemplo, o gelo. Nem sempre é indicado gelo numa fase inflamatória, a não ser quando eu tiver sinais flogísticos exacerbados, aí o gelo é interessante, ou qualquer intervenção que promova vasoconstrição. E à medida que eu vou tendo diminuição de células de defesa e as células aqui de depósito de tecido, como os fibroblastos, vão bombando, eu tenho aqui a fase proliferativa mais evidente relacionada ao meu paciente. Então, eu começo aqui a estimular a formação celular, estimular o depósito de células com estratégias que promovam vasodilatação e aumento do metabolismo local, como exercícios de mobilidade, fortalecimento e etc. Então, para vocês entenderem bem, ó, inicialmente, conter a inflamação e a analgesia. Então, qualquer aparelho que a gente tenha, qualquer intervenção física, química e etc., que faça diminuição da inflamação, ou, na verdade, controle da inflamação, né? Nem sempre diminuir totalmente é legal, mas controle da inflamação e diminua a dor, a gente vai utilizar nessa fase inicial. A partir da fase intermediária, a gente pode até continuar utilizando algumas estratégias de controle da inflamação, mas a gente começa aqui com estratégias já de proliferativas, de aumento do fluxo celular. E na fase final, nada de controle de inflamação e etc., e principalmente exposição às cargas. Então, num paciente que está assim, por exemplo, acabou de sair de uma cirurgia, o joelho parecendo um planeta Terra, gordo, inchado, cheio de líquido, de edema, presença de rubor aqui, ó, um vermelhinho aqui, ó. Você coloca a mão, tá pelando o joelho dele, de quente. São sinais flogísticos. Quais intervenções eu tenho que buscar? Intervenções que façam alívio da dor, associado a intervenções que possam causar vasoconstrição para controlar esse fluxo sanguíneo exacerbado e controlar a chegada de células de defesa. Eu quero inibir esse processo? Não. Eu só quero controlar como ele está acontecendo. Inibir não é interessante porque senão a cicatrização não acontece. Eu preciso da fagocitose, lembra? A mesma coisa acontece aqui, ó. Edema, rubor, provavelmente ela tem dor, provavelmente ela tem perda de função, certo? Calor, com certeza está quente esse joelho. Estratégias mais voltadas para controle da dor e do edema são interessantes. Significa que eu não posso mexer o joelho dela, mobilizar? Posso. Mas as intervenções para
controle de dor e controle do processo inflamatório, elas vão ser protagonistas na minha reabilitação e estratégias relacionadas ao movimento, elas vão ficar em segundo plano. Numa fase em que o paciente começa a evoluir, não tem mais tanto processo inflamatório vigente, mas ainda apresenta déficits funcionais, quem tem que se tornar protagonista agora é a exposição aos exercícios, aos movimentos. E estratégias, né, aparelhos e modalidades terapêuticas que promovam a formação celular, estímulos proliferativos. E aí as estratégias passivas de controle de dor e inflamação começam a perder o protagonismo. Mesmo quando eu estou em fase em que ainda apresenta equimose, pode ser que eu não necessariamente tenha que usar analgesia, etc. Pode ser que essa drenagem do edema aqui, ó, que é a equimose, né, a drenagem do sangue que foi extravasado após a lesão, não necessariamente indica um sinal flogístico, certo? Lembra que o sinal flogístico era edema, calor, rubor e etc. Numa fase mais tardia, ó, já tem a cicatrização, não tem sinais flogísticos. Olha a diferença do aspecto dessa cicatriz para essa cicatriz. Isso aqui são curativos, né? Mas olha em volta da cicatriz como que tá, edemaciado, vermelho, quente. Olha em volta da cicatriz aqui, ó, numa fase final de reabilitação. Você tem um aspecto normal da pele. Ou seja, esse cara aqui precisa de exercício, ganhar força, etc. Essa senhora aqui, ela precisa de diminuição da dor, controle do processo inflamatório, exposição ao movimento de uma forma mais leve, sem exigir tanto dessa articulação, porque provavelmente essa articulação não está preparada para suportar isso. Diferente desse cara aqui. Olha a diferença do tecido, da qualidade do tecido. É um tecido que suporta muito mais carga do que esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, clica no botão de curtir, clica no botão de compartilhar e manda para quem você acha que vai se beneficiar dessa informação. Assim como, se você tem alguma dúvida, quer discutir sobre esse tema comigo, deixa o seu comentário aqui abaixo.